Nosso irmão Renan, para quem não sabe, é irmão do Felipe, apesar de não parecer, né? Mas ele é irmão do Felipe. A história dele é uma luta, né? E traz ao nosso coração alegria e júbilo diante de Deus pelo que Deus fez na vida do Renan. Só quem conhece sabe. Agora vocês vão conhecer um pouquinho. Estou meio nervoso, os irmãos me perdoem. Meu nome é Renan, né? Como o pastor havia falado, eu sou irmão do Felipe. Ele ser ali que tá bombado ali agora, mas antes não era. Magrinho, muita proteína, né? Muitos de vocês talvez me conhecem, né? Alguns que já é antigo e frequentavam a casa do meu irmão, talvez me conheciam, né? Eu era uma pessoa que vivia muito na promiscuidade sexual. Eu era muito rebelde a Deus. Sem contar que eu era um ateu, né? Apesar de antigamente, quando eu cheguei no Japão, junto com meu irmão, a gente ter frequentado igrejas, a gente nunca, na verdade, soube do evangelho e nunca com as devidas vontades próprias indo para a igreja, né? Então a gente só ia buscando outras coisas, né? Como era a diversão após o culto, né? Todas essas coisas mundanas. E após disso eu tive uma vida muito, muito mundana, né? Eu, como disse, fui ateu. Eu vivia nas redes sociais brigando com os cristãos, pondo os meus argumentos científicos. E hoje eu dou risada. E eu sempre fui muito rebelde contra aos irmãos que se diziam cristãos, né? Para mim, pessoas eram muito hipócritas, a religião era uma coisa hipócrita e, na verdade, nada daquilo fazia sentido. E eu cresci com aquilo na minha cabeça e aquilo foi se tornando algo muito forte. E cada vez mais hoje, sabendo do evangelho, eu sei que cada vez mais o meu coração estava endurecido, cada vez mais eu estava envolvido em trevas, mas eu não me dava conta disso, né? E eu tive um relacionamento longo e após o término desse relacionamento eu me afoguei, como eu disse, na vida promiscuidade sexual, festas, baladas, mulheres, né? Tudo quanto a coisa que Deus repudia, né? E como eu era uma pessoa que, assim, eu não bebia, eu não usava droga, não fumava, eu não roubava, não matava ninguém, eu apenas ia para a balada, chavecava as mulheres, saía com elas toda semana e me divertia com meus amigos. Eu achava que eu era uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém. E aquilo para mim era o meu objetivo de vida. Aquilo para mim era como se fosse uma felicidade. Quanto mais eu me tornasse reconhecido diante dos homens, quanto mais eu me tornasse reconhecido diante daquelas pessoas que praticavam o mesmo pecado que eu, mais eu me sentiria amado, mais eu me sentiria feliz. Aquilo realmente me corrompeu e eu fui vivendo daquela forma. Até que um dia, pela graça de Deus, realmente pela graça de Deus, pois eu nunca esperava hoje aqui estar testemunhando a minha fé. Teve um dia, perto do Natal, há exatamente 1 ano e meio atrás, quase 2 anos talvez, e estava chegando o Natal. E eu queria dar um presente para minha cunhada, né? E eu não sabia o que dar para ela. Então na minha mente veio alguma coisa relacionada à igreja, ao cristianismo, né? Alguma coisa relacionada a isso. Mas não tinha nada em mente. Aí eu abro o Instagram, por coincidência, né? Eu vejo uma caneca com emblemas de desenhos, né? Eu falei, tá aqui. Um presente bom para ela, né? Eu vou dar uma caneca com um desenho para ela, né? Aí entrei em contato com essa pessoa e, por incrível que pareça, essa pessoa era uma pessoa que trabalhou comigo na Steam, morava perto de casa, né? Como estava perto do Natal, era mais fácil de eu ir buscar, porque demoraria para fazer e estaria em cima da hora. Então deu certinho. Essa pessoa já me conhecia e eu conhecia ela, então deu para fazer o trabalho certinho. Mas aí eu vi a caneca e pensei, o que eu vou colocar na caneca, né? E eu fiquei pensando,
Falei, eu vou colocar uma paisagem, né? Talvez Cristo, né? Uma paisagem assim de natureza, né? Deus, né? Natureza é Deus, né? Vou colocar ali. Aí eu coloquei ali, procurei no Google uma imagem de natureza, apareceu várias, escolhi uma ali, aleatória, coloquei. Mas eu falei, ainda tá faltando alguma coisa, né? Sou um cristão, né? O que o cristão faz? Ele lê a Bíblia, né? Então, eu espero que sim, né? Então eu falei, vou colocar um versículo aqui na caneca aqui, né? Mas eu, como nunca tinha lido a Bíblia, assim, realmente lido, talvez eu deva ter conheço alguns versículos padrões que todo mundo conhece, né? Eles Deus é meu pastor, nada me faltará, essas coisas básicas aí, né? Mas eu realmente nunca tinha lido a Bíblia por ler assim, procurando alguma coisa, né? E nesse dia eu decidi abrir a Bíblia, né? Não a Bíblia física em si, um livro, mas eu procurei na internet, coloquei Bíblia lá e apareceu um monte de versículos lá, né? Aí teve um site que eu entrei lá e apareceu Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu comecei a ler aquilo lá, até o título lá, no princípio Deus criou a céu e a terra. Eu falei, vou parar por aqui mesmo, porque eu era ateu e eu não aceitava esse de jeito nenhum, né? No princípio Deus criou o céu e a terra, pra mim, ela veio após o Big Bang, um monte de explosões aleatórias, evolucionismo, milhões de evoluções aleatórias até chegar no ser humano. Então eu li ali, parei ali. Falei, aqui já tá bom demais por hoje, já vou parar por aqui mesmo. Já achei o versículo que eu queria. Vou colocar isso aqui. No princípio, Deus criou. Deus criou. Legal, vou colocar isso aqui na caneca. Mas tá muito cafona, né? Como será que a Bíblia foi escrita, né? Eu pesquisei na internet. Como que a Bíblia foi escrita? Tava lá, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Falei, então tá. Então vou colocar no Velho Testamento, foi escrito em qual língua? Foi escrito em hebraico, né? E então eu procurei esse versículo em hebraico. Nem sei por que eu fiz isso. Nem sei por que, é só Deus mesmo, né? Um ateu ficava procurando essas coisas aí. Aí eu procurei e achei lá, né? Tava escrito em hebraico. Bereshit bara Elohim, né? Meu hebraico é muito bom, não sei se está certo a pronúncia, mas creio que também não tem muita relevância aqui, né? Mas a palavra era essa, Bereshit bara Elohim. E logo que eu vi esse versículo em hebraico, eu pedi pro meu amigo se ele podia colocar isso, né? Aquelas letrinhas estranhas, né? Parecia um kanji, né? E ele falou que talvez conseguiria, né? Vai levar um tempo, né? E eu fiquei esperando a resposta dele. E até então, desde que eu comecei a ler esse versículo, eu li esse versículo em hebraico, Bereshit bara Elohim, eu trabalhava como tantocha na época, né? E sabe como tantocha é, né? Era telefone pra lá e pra cá, corria pra lá e pra cá, e aquele versículo não saía da minha cabeça. Eu ficava com ele martelando na minha cabeça todo dia. Andando de carro, eu ficava Bereshit bara Elohim. As pessoas me ligavam, eu falava Bereshit bara Elohim, moshi moshi. Realmente era uma coisa sobrenatural. Brincadeira, né? Eu não chegava a falar Bereshit bara Elohim pra pessoa, mas eu realmente pensava todo dia, toda hora, em Bereshit bara Elohim, enquanto eu esperava a caneca, né? E aquilo não saía da minha cabeça. Aquilo foi entrando na minha cabeça e chegou no dia 25 de Natal, né? 25, dia de Natal, e a caneca ficou pronta nesse mesmo dia. Eu fui logo pegar de manhã, né? Nesse dia eu ainda estava naquela minha vida promíscua, vida realmente com rebeldia com Deus, e todo final de semana eu saía com mulheres, né? Naquela semana não era diferente. Eu tinha uma namorada, né, japonesa que eu gostava muito, né? Não da pessoa, mas do ato carnal. E eu tinha compromisso com ela e eu iria sair com ela, mas neste dia eu fui entregar a caneca para minha cunhada e eles me chamaram para fazer, me convidaram para ir era um jantar lá no restaurante peruano, né? Ele ia ter Amigo Invisível. E por incrível que pareça, eu aceitei, né? Eu desisti de ir do encontro que eu ia ter, uma coisa que eu jamais faria, né? Por conta própria, né? Só Deus mesmo agiu no meu coração nesse dia para eu desistir e ir nesse encontro com os irmãos que teve. E eu decidi ir. Eu liguei pra garota, falei, desculpa, eu não vou ir porque eu vou passar o final de semana com a minha família, né? E gomei, né? Ela ficou brava desse dia, depois nunca mais me mandou e-mail, tudo bem. E eu decidi ir lá. E chegando lá, eu não conhecia muitos irmãos, né? Pra mim, todo mundo... Eu não gostava das crentaiadas, falando assim por dizer, né? Desculpa o palavrar.
Mas eu não gostava muito, né? Porque eu achava todo mundo muito hipócrita, vivendo uma falsa religião, né? Essa é a que eu tinha na minha cabeça, né? E nesse dia, após a refeição, na hora da refeição, eu estava comendo a minha comida e o pastor Glauber, ele pegou o microfone para expor uma palavra, né, daquele dia, como sempre ele faz. E por incrível que pareça, o pastor falou a mesma palavra que eu estava martelando na minha cabeça naquele dia. E era apenas uma palavra, ele falou. E falou em hebraico ainda, que era Bereshit. Eu estava de boa comendo meu almoço lá, sossegado. Falei, vou comer, ir embora daqui, ir pra balada, que logo depois tem mais, né? Lá em Nagoya tá aberto até mais tarde, então vou sair daqui, vazar rapidão. Aí ele tava falando, aí quando ele tocou no assunto Bereshit, como assim? Aí eu comecei a prestar atenção no que ele falava e eu fiquei... Meus olhos começaram assim a brilhar no que ele falava assim. E ali eu comecei a perceber uma coisa estranha em mim, que eu nunca tinha percebido antes, que eu estava atento ao que ele estava dizendo, com apenas a palavra que ele disse, que estava martelando na minha cabeça aquela semana toda, né? Então, a partir daí começou o agir de Deus em meu coração, né? Deus, naquele momento, ele trocou o meu coração de pedra e deu um coração de carne para mim. E eu jamais esperava por aquilo. E quando, depois disso, eu fiquei muito curioso a respeito do cristianismo. No mesmo dia também, eu peguei um livro, tentei pegar um livro lá, né? Mas aí roubaram o livro de mim, né? Aí eu falei, deixa quieto, né? Vou. Aí depois, no outro dia, a irmã Tati, ela deu o mesmo livro para mim. Aí eu falei, vou estudar esse livro aqui. Era o livro do MacArthur, né? Que falava sobre Jesus Cristo, a profecia de Isaías. E como eu sou muito assim, gosto muito de pesquisar, de estudar, eu comecei a estudar sobre aquilo profundamente. E eu comecei a olhar as verdades e aquilo foi tocando meu coração cada vez mais. Meu coração foi se abrindo, meus olhos foram se desvendando. Eu fui enxergando com outros olhos o mundo. E a cada vez mais que eu ia estudando, eu comecei a pegar uns livros da minha cunhada, do Paul Washer, de outras pessoas. E aquilo, quanto mais eu lia, mais eu olhava para mim e eu via o quanto que eu era rebelde, o quanto que eu era um pecador. E aquilo começou a me incomodar. Eu já não era mais a mesma pessoa. Eu ainda continuava indo para os lugares que eu ia, mas já não era mais a mesma coisa. Havia uma consciência que pesava em mim já. Meu coração já não sentia mais feliz naqueles ambientes. Então, eu comecei a ler, eu comecei a estudar mais e cada vez mais meus olhos se abriam. Mas aí ainda tinha um outro preconceito, que era ir para a igreja. Né? Para mim, eu poderia ser cristão do meu jeito, né? Eu aceitava assim, eu creio em Deus agora, mas eu jamais vou para a igreja, porque a igreja é um lugar que eu nunca vou pisar, porque é um lugar de pessoas que realmente eu não gosto. E E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E foi indo. E eu falava por conta própria. Eu consigo ser cristão por conta própria, sozinho, né? Não preciso de ninguém, não preciso da igreja. E aquilo foi me incomodando. Chegou as famosas, né? As batalhas espirituais que a gente tem. E toda vez eu me via caindo de novo. Toda vez eu me via voltando para os mesmos pecados, para os mesmos lugares que eu ia, né? E eu comecei a desanimar do cristianismo. Eu falei, isso daqui não é pra mim. Acho que eu tive só um ataque, foi só uma coincidência ali mesmo, foi só uma emoção passageira. Eu acho que não é pra mim isso aqui. Eu acho que não sou chamado de Deus nem nada. E eu comecei a ficar muito confuso a respeito disso. Por que eu sabendo da lei de Deus, eu sabendo da palavra, eu querendo fazer o bem, mas o mal que habita em mim, ele fala mais alto, né? E nesse mesmo dia eu mandei um e-mail para minha cunhada e eu falei para ela das minhas batalhas que eu estava tendo e ela me mandou um versículo que era de Romanos 7, né? Onde Paulo falava dessas batalhas. E novamente esse versículo ele ficou no meu coração e fala exatamente disso, né? Miserável homem que eu sou. E essa palavra, miserável homem que eu sou, ela me tocou muito o coração, porque eu percebia que realmente eu era um homem miserável demais na frente de Deus. Um pecador que não merecia nada, não merecia graça, não merecia nada, merecia apenas o julgamento eterno de Deus, que era o que eu merecia. E aquilo foi novamente mergulhando na minha cabeça. E
Mesmo assim, eu não queria ir para a igreja. E chegou um ponto que eu já ia desistir de ir para a igreja. Já falei, não quer saber? Eu vou desistir do cristianismo e vou parar com tudo isso. Foi muito bom enquanto durou, como se fosse uma ex-namorada, né? Foi muito bom enquanto durou. Mas quando eu estava desistindo, né? Deus, pela sua maravilhosa providência, eu fiquei um bom tempo sem falar com a minha família, né? Porque eu sabia que toda vez que eu ia na casa deles, a minha consciência pesava, eu queria ficar mais perto de Deus, queria estudar mais sobre Deus, então eu decidi que eu não ia mais lá. Eu decidi que eu já tinha bolado uns planos mirabolantes na minha vida, que eu ia viajar para fora, que eu ia arranjar um serviço lá em Tóquio, viver na promiscuidade lá, porque lá é cheio de mulher, então eu tava tramando um monte de plano assim já, né? Eu falei, nesse dia eu marquei um cabeleireiro com a Magda, né? Não sei se vocês conhecem a Magda, ela corta cabelo. E por incrível que pareça, nesse dia que eu tava pensando em desistir de tudo, e que eu tava querendo já, com meus planos em mente já, no mesmo dia, na mesma hora de manhã, a primeira pessoa que eu encontro no estacionamento parado lá era meu irmão. Eu falei, rapaz, meu Deus do céu, não tem como fugir, não tem onde fugir. Eu não penso em fugir, meu irmão tá lá. E quando eu olho pra ele assim, me dá uma vontade de chorar, uma vontade de ver o quanto que eu sou rebelde com Deus. E Deus ainda me ama, Ele ainda tá me chamando, né? E quando eu percebi aquilo, eu falei que, nossa, como Deus é soberano sobre tudo, né? Eu, a ponto de desistir aqui nesse mesmo dia, Ele vai e me manda a pessoa que eu mais confio nesse mundo, que é o meu irmão, pra estar lá e acalmar o meu coração, né? Faz mais um mês que eu não vejo meu irmão, né? E eu vejo ele aqui agora. Vem fazer chapinha? Eu não te falei ontem que ia ser surpresa, né? Vem fazer chapinha aqui, bigode. Ele não faz chapinha, lisinho, para! Tá bom também? Aí, pai, ó. Ó quem tá cortando o cabelo aqui, ó. Tá vivo, pai, não tá morto, não. Então, depois desse dia, era um sábado. Era sábado ou era domingo, não lembro. Mas nesse dia, toda aquela vontade que eu tinha de desistir de tudo, de largar tudo, abandonar tudo, foi embora. E eu fui pra casa deles nesse dia, depois de umas 3, 4 semanas sem falar com eles, sem nada, né? Eu tinha cortado relações e não queria mais ir pra lá. Mas nesse dia eu fui lá, passei o dia ou a noite lá. E comigo eu falei assim, eu tava esperando nesse dia eles me convidar pra igreja, né? E eles nunca me convidaram pra igreja, assim... nunca falaram, vão lá na igreja lá fazer assim. Não, eles me convidavam assim pra ir a alguns eventos, assim, né? E eu fiquei lá esperando, assim, eu falei assim, será que eles vão me convidar pra ir pra igreja hoje? Será? Se convidar, eu vou, né? Convidar, eu vou. Aí tava dando a hora de ir pra igreja, eu lá esperando, assim, falei, não vai me convidar, não. Aí eu peguei o carro e fui embora, mas fui devagarzinho, assim, falei, vai se eles me convidam, né? Eu tô no caminho ainda, né? Aí, nesse dia, meu irmão me mandou uma mensagem, quase antes do culto, falou, vai ter culto aqui perto. Aqui. Eu falei, opa, Deus agindo de novo aí, ó. Aí eu falei, hoje eu vou lá. E decidi ir pro culto, né? Realmente eu tava, nesse dia, eu lembro até hoje, eu tava tremendo, tava muito pensativo. A primeira vez que eu ia na igreja, assim, realmente com um objetivo, né? Realmente sabendo o que eu estava fazendo, né? A outra vez eu ia por diversão mesmo, não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas nesse dia, realmente eu fui sabendo o que eu estava fazendo. Eu estava muito nervoso. Eu lembro que foi aqui em Requinã, onde a gente faz sempre, naquele do piso, do tapete verde, né? E eu chegando lá no carro, parei no estacionamento e comecei a ficar pensativo se eu entrava ou não entrava, né? Muitos pensamentos na minha cabeça naquele dia. E eu também queria ir embora, mas a força que me mandava entrar era maior dentro de mim, né? Eu vi o culto começando, falei, vou embora, já não dá tempo mais. Mas eu parei no banheiro e olhei no espelho e eu falei assim, Senhor, eu tô aqui, o Senhor me mandou pra cá e eu tô tremendo, meu coração tá palpitando muito. Eu não sei, eu não tô conseguindo pensar direito, mas eu sei que o Senhor me quer aqui e eu vou entrar, né? E nesse dia, eu lembro que eu peguei meu celular e eu comecei a escrever umas palavras que eu deixei. E eu queria ler para os irmãos aqui a palavra que eu deixei, tá no meu celular.
no dia 22/5, né? Foi quando eu fui para a igreja a primeira vez. E antes de ir para a igreja, antes de entrar na igreja, eu parei no banheiro e escrevi isso daqui. Eu realmente não sei como escrever isso aqui, porque meu português não é tão avançado assim, né? Mas eu escrevi essas palavras que estavam no meu coração naquele dia. Eu escrevi assim: hoje é o grande dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperei a minha vida toda por este momento, mesmo não tendo consciência. Minhas mãos tremem, meus membros palpitam, meu coração bate como uma cachoeira descendo a nascente. Uma força toma conta sobre mim, da qual eu não consigo nem explicar a sua essência. Mas a única coisa que eu tenho a certeza é que chegou um dia de um velho homem imundo que viveu no pecado a vida toda ser lavado pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja seu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu escrevi essas palavras aqui, eu não conseguiria escrever de novo, porque eu não consigo pensar dessa maneira. Mas nesse momento eu criei forças e decidi entrar na igreja. E quando eu entro na igreja, aquele versículo que sempre estava na minha cabeça, que era miserável homem que eu sou, como contamos hoje aqui, estava no telão da igreja. E assim que eu entro na igreja, eu vejo aquela palavra, aquele versículo, miserável homem que eu sou, eu me rendo a Jesus Cristo e começo a chorar, eu começo a chorar muito, eu começo a pedir perdão a Deus por toda a minha vida rebelde, eu começo a realmente me quebrantar diante de Deus. E eu chorei muito naquele dia, não sei se os irmãos viram chegando naquele dia, talvez alguém aqui estavam presentes, viram. Eu não conseguia nem falar direito, uma força tomou conta de mim, eu me ajoelhei, comecei a chorar muito, arrependido dos meus pecados. Mas logo em seguida, o meu coração se acalmou, eu fiquei calmo, parecia que uma enorme força veio e tirou aquela carga que estava em cima, que estava dentro de mim e me deixou leve, deixou com espírito de mansidão. Eu estava calmo, estava alegre naquele dia. Então ali eu percebi que ali era o meu lugar e que eu fui, pela graça de Cristo, pelo seu amor que me amou primeiro, eu fui renascido de novo diante de Deus. Então, mas confesso aos irmãos que não é uma caminhada muito fácil, né? Uma pessoa como eu que vivia nesse mundo, que era ateu, eu tive muitas quedas, caí muitas vezes, mas todas as vezes que eu caía, todas as vezes que eu pensava em desistir, Deus estendia a sua mão novamente para mim. Deus estendia a sua mão e me tirava do fundo do poço de novo, e com a sua graça me levantava. E todas as vezes eu crio forças pela graça de Jesus Cristo, e eu consigo ter forças para lutar contra a minha carne, contra as minhas batalhas espirituais. Então eu agradeço muito aos irmãos da igreja que oraram por mim, aos irmãos da igreja que sempre não se esqueceram de mim e lembraram em suas orações por mim. E agradeço muito a Deus pela sua enorme graça, pelo seu enorme amor para um pecador como eu. Então esse é o meu pequeno testemunho, né, diante da igreja. Talvez possa ajudar algum familiar seu também esteja na mesma situação, e você não desista dele, porque assim como Deus conseguiu resgatar eu do mundo perdido, da promiscuidade, do mundo, Deus também é capaz de regenerar qualquer pessoa da sua família. Então continue orando por ela sem cessar, e Deus pode exibir a sua graça para ele também. Muito obrigado a todos. E queria mostrar a caneca aqui para vocês, né? É essa caneca aqui, que tem essas letras em hebraico aqui. Foi essa caneca aqui que Deus me chamou. Realmente. Como o pastor, eu lembro, o pastor uma vez pregou, né? Que Deus tem o poder da palavra dele, né? Com apenas uma palavra, Deus conseguiu resgatar um pecador como eu, né? Com apenas Bereshit, Deus me chamou e fincou no meu coração a palavra dele. Então Deus tem o poder com apenas uma palavra de fazer qualquer coisa. Amém, irmãos. Louvado seja nosso Deus. Muito obrigado. Fica aqui. Chamar o Felipe e a Sueli, vamos cá. Vamos mudar aqui.
caneca da Sueli, né? Vou dar ao Felipe a oportunidade nesse momento de orar a Deus, agradecendo a Deus por essa obra tão especial que ele realizou na vida do Renan. É um testemunho como esse, impactante, onde claramente nós vemos o poder de Deus, a maneira como Deus atua através de uma caneca, né? Então, se as pedras clamarão, as canecas clamarão, né? Então Deus, ele usa os seus meios, a sua forma, para que a palavra de Deus penetre o coração dos seus, e ela alcançou o coração do Renan, essa palavra. Então, pra gente é uma alegria, eu imagino que pra família muito mais, né? Muito mais pela luta que o Renan passou junto com eles. Quando a gente chegava na casa do Felipe, o Renan sumia, era um bagre ensaboado. Ele não podia ir com aquela cara ainda feia, né? Ainda é, né? Aí, o primeiro dia que ele foi na minha casa estudar, ele parou e falou pra mim assim: caramba, eu nem gostava de você, agora tô aqui na tua casa, né? Olha o que Deus fez comigo, né? E realmente é Deus mesmo, né? Não tem como dizer que foi o Felipe, a Sueli, não foi a caneca, foi Deus que agiu, porque Deus é poderoso para fazer o que Ele bem quiser. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia em especial. Muita emoção, Pai, que eu quero te agradecer o dom que o Senhor deu da fé ao meu irmão, resgatá-lo das trevas, trazê-los para o Senhor. Louvado seja o Senhor, Pai, por graça e misericórdia da vida dele. Não só dele, mas de mim também, da minha esposa, de alguma forma ser o meio, Pai, para ele conseguir chegar ao teu Senhor também. Muito obrigado, Pai. Não tenho tantas palavras neste momento para falar ao Senhor, por conta da alegria que é ver o irmão professor na fé, depois de muitas lutas, depois de muitas rebeldia contra o Senhor trazendo ele para o Senhor, um eleito, escolhido por Ti. Muito obrigado, Pai. Me ajude também no momento de agora, no qual ele continuará caminhando com o Senhor, lutando contra a carne, lutando contra as forças deste mundo, ajudá-lo, Pai. Eu possa ser também um instrumento do Senhor na caminhada cristã dele. Muito obrigado, Pai, por este momento, por este domingo especial. Amém. Amém. Renan, você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo de Deus, que nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, o santificador de nossa alma e doador da vida? Sim, eu creio. Renan, você confessa que foi concebido em pecado, que por natureza é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, que é inclinado a amar e fazer o que esta lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Sim, confesso. Renan, você confessa que somente o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Sim, confesso. Você está sinceramente arrependido do mal que tem feito diante de Deus? Sim, estou arrependido. Renan, você promete que, como membro desta igreja, se sujeitará sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim, prometo. Promete que fará uso diligente de todos os meios de graça ordenado por Deus para o bem do seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que ele lhe proíbe em sua palavra e fazendo a sua vontade, auxiliados por sua graça? Sim, eu prometo. Mediante a sua profissão de fé, eu, debaixo da ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.